Fala tudo, aqui é o Cunha RPG trazendo um vídeo sobre Fábula Última. Bem, o que é Fábula Última? Fábula Última é um RPG de mesa para jogar campanhas e aventuras de RPG de mesa sobre aqueles JRPGs, né, famosos RPGs japoneses. Como, por exemplo, Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, Persona, até dá para botar um pouco também o Genshin Impact, o Honkai Star Rail e, o melhor ainda, esse RPG já, né, lançou em português, no caso para quem apoiou o financiamento coletivo que teve da Jambô. E calma, quando estiver disponível para compra, para qualquer um, pode comprar o livro físico ou o PDF, vou deixar o link no comentário fixado. E, como vocês podem ver, né, o vídeo eu vou ensinar a criar um personagem. Calma, não vai ser que nem aqueles vídeos de criação de ficha onde eu mostro na prática. É aqui, mas ensinando, né, na parte didática. Depois, quando trazer outros vídeos sobre Fábula Última, ensinando mais e mais sobre o sistema, aí eu trago o vídeo ensinando a criar a ficha, por exemplo, no Roll20. Bem, falando sobre a criação de personagem, né? Primeiramente, você pode criar a ficha do seu personagem ou imprimindo a ficha do livro, ou fazendo no Roll20, ou algum outro site, ou pegar ter uma folha de caderno e fazer sua ficha na base do lápis ou caneta. Então, vamos lá. Normalmente, para criar o seu personagem, ele não se casa no nível 5. Sim, ao contrário de outro RPG, o personagem já começa nível 5. Tem regras, obviamente, para personagens de níveis mais altos, também para níveis mais baixos também. E bem, a primeira coisa quando você vai criar o seu personagem é criar a identidade do personagem. O que é isso? É uma frase curta, que, né, é como se vê naquele momento. Ao criar sua identidade, você tem que ficar de olho também, né, nas de classes disponíveis e certificar-se de criar uma combinação de 2 ou 3 classes adequadas a ela. Porque essa identidade, ela é usada também para certos tipos de teste, para usar algumas mecânicas do próprio sistema, que vou explicar em vídeos posteriores. Então, por exemplo, identidade, você pode botar que você, sei lá, é o último cavaleiro do seu reino, por exemplo. E aí, né, você pode invocar sua identidade para obter essas vantagens nos testes. Então, você tem que escolher algo também que seja útil para o jogo. E também, ao lançar suas aventuras, você pode mudar sua identidade. Por exemplo, a Capitã dos Ceifeiros Carmesins pode passar por uma rendição, né, o famoso arco de rendição, mudando sua identidade para Amazona da Chama Branca. Né? Esse tipo de mudança é positiva e mostra que o personagem ficou diferente com o tempo. E se você não tiver muita criatividade para identidades, fique tranquilo. No livro também tem tabela de criação de identidade, ou você rola aleatoriamente ou também escolhe. Isso é um ponto bem positivo também. Após escolher sua identidade, você escolhe agora o seu tema. Em Fábula Última, cada, né, personagem do jogador é definido por um tema, um ideal ou emoção forte que dita suas ações e escolha. Se tiver construindo, né, uma cena inteira ao redor do seu personagem, o tema dele seria o ponto central. Ao escolher um tema, descreve como se aplica ao seu personagem. Por exemplo, qual sua ambição? Que dever ele precisa seguir? Quem é o alvo de sua vingança? Assim como para a identidade, escolha algo útil para o jogo. E lembre que é possível mudar também de tema ao longo da campanha. Também tem uma tabela de temas sugeridos e com algumas, né, perguntas também sobre o próprio tema, como eu disse anteriormente, como por exemplo da ambição. Qual a sua ambição? Depois, sua origem, né? Todos os heróis vêm de algum lugar. É a sua origem. Pode ser uma aldeia humilde, uma cidade grande, ou algo ainda mais fantástico. Tal como um palácio no fundo do oceano, na superfície da lua, ou em outro sistema solar. Sim, Fábula Última permite campanhas bem megalomaníacas. E assim como a identidade e o tema, sua origem pode ser invocada para rolar, né, novamente um ou ambos dados em um teste. Vou explicar isso em outros vídeos. Calma lá. Entretanto, já não é possível mudar, né, a origem comparado à identidade ou o tema, a menos que tenha uma reviravolta, né, mostrando que na verdade sua origem não é aquela, e sim de outro lugar. Por exemplo, Goku de Dragon Ball, né, que ele não é um terráqueo e sim um Saiyajin, pode acontecer isso. E como, né, a origem normalmente vai estar escrito na sua cidade ou aldeia. Você pode, sei lá, ser da cidade Danonovoa, que é uma cidade de cavaleiros, pode ser lá a sua origem. Após ter escolhido o tema, identidade, origem do seu personagem, agora são as classes, né? Seu personagem, né, como tinha dito anteriormente, começa no nível 5. Isso significa que você tem 5 níveis para distribuir entre as 15 classes disponíveis no livro básico. Nos suplementos, expandem ainda mais. Se eu fiz uma conta, se eu estiver correto, com todos os suplementos, Fábula Última tem 34 classes. 34 classes. É muita opção. E como vocês podem notar, Fábula Última é um RPG que foca na multiclasse. Todo mundo vai ter, no mínimo, 2 classes. Então, no começo do jogo, o personagem deve ter entre 2 ou 3 classes. Calma, farei um vídeo mais a fundo explicando como funcionam as classes e também como funciona para, né, subir de nível em Fábula Última. Depois disso, está na hora de escolher os tipos de dados de atributo.
Ao contrário de outros RPGs, como por exemplo, um Tormenta, o seu personagem vai ter tipo 4 em força, aqui não. Aqui é dado de atributo, porque ele vai definir só as rolagens. Se pegar isso mais a fundo, como falar dos testes de Fábula Útil em vídeos futuros. E aí cada um dos atributos do personagem, né, que são 4. Destreza, que engloba a precisão, coordenação e finesse e reflexo do personagem. Vigor, engloba a capacidade física, resiliência e robustez. Astúcia, engloba a observação, compreensão e raciocínio. E por último, a vontade, que engloba a determinação, carisma e a habilidade de influenciar pessoas. Esses são os 4 atributos de Fábula Última. Eles é representados, né, como tinha dito, por um tipo de dado, que vai de no mínimo D6 ao máximo de D12. Esse dado define a sua rolagem para aquele atributo. Por exemplo, se você tem um D8 em vigor, você rola um D8 quando for fazer um teste que envolve vigor. Né? Esses são os tipos de dados, né, que vão indicar o seu treinamento ou talento natural do personagem. E aí, né, com os atributos explicados, você escolhe um dos perfis, normalmente, para o seu personagem. Normalmente, também alguns mestres acabam já definindo um para a questão do personagem. Normalmente vai ser o mediano. Calma que eu vou explicar isso. E aí, né, você vai distribuir, né, os tipos de dados correspondentes entre os atributos e anotar na sua ficha. O perfil mediano, como que funciona? Você vai distribuir na sua ficha um dado de D10, outro dado de D8, outro D8 e outro D6 na sua ficha. Então, por exemplo, eu quero ter D10 em vigor, D8 em astúcia, D8 em destreza e D6 em vontade. É assim que você distribui os atributos. Bem fácil. Minha dica, quando for, né, distribuir os seus dados, em hipótese alguma, nunca, jamais deixe o seu vigor em D6, porque o vigor define sua vida, sério. Sempre tem que manter o vigor pelo menos no D8, vai ajudar demais, tá? Essa é a minha dica. E como eu falei, tem outros tipos de perfil no livro, tem mais outros dois, que é o especializado e também o pau para toda obra. Mas a minha dica, use o mediano, para mim eu acho que ele é o mais equilibrado dos três. E agora a questão de definir seus pontos de vida e pontos de mana, ou PV e PM. Pontos de vida, né, é o coisa que você consegue durar, né, por exemplo, em um combate. Se você chegar a 0 pontos de vida, você está fora do combate. E pontos de mana você gasta para ativar suas habilidades. Se tiver assim, pontos de mana, né, 0 pontos de mana, não consegue usar suas habilidades que gastam pontos de mana, ou PM. E como que eu faço para saber os meus PVs máximos e PMs? Bem, os PVs máximos, como eles são? Eles são iguais ao nível total do personagem, mais 5 vezes o dado básico de vigor do personagem. Então tem um valor de crise, que é igual a metade dos PVs máximos, arredondado para baixo. Isso normalmente é aplicado esse negócio de crise, que é a questão da metade da vida ou menos, para certas habilidades que só funcionam quando você estiver em crise. Exemplo para calcular os seus pontos de vida máximos, como que faz então? Vamos lá. O seu personagem, né, nível 5, mais 5 vezes seu vigor. Digamos que você tem vigor 6, mais 5 PVs adicionais, né, concedidos por algumas classes. Sim, classes podem conceder vida ou mana adicional. E aí, né, com todo esse cálculo feito, o seu personagem teria, né, 40 pontos de vida e estaria em crise com 20. E como eu gosto para calcular os PM? Bem, os PM máximos, né, são iguais ao nível total do personagem, 5 vezes o dado base de vontade do personagem. Obviamente, o personagem começa com todos os seus PVs e PMs, e esses valores só podem sofrer modificações devido, né, à escolha da classes e alguns poderes e equipamentos, como eu tinha dito anteriormente. E também, vale ressaltar que, embora alguns do jogo possam mudar o dado dos seus atributos, isso nunca aumenta PV e PM. Também tem os pontos de inventário, ou os PI, né? Máximos são calculados da seguinte forma. Os PI máximos são iguais a 6. O personagem começa com todos os seus PI e também certas classes, poderes e equipamentos podem aumentar também os seus PI iniciais e também, né, máximo. Vou explicar como que eles funcionam lá na questão dos equipamentos. Eles são muito úteis para recuperar mana e vida. E depois tem que definir sua defesa mágica e iniciativa. A defesa e defesa mágica são calculadas da seguinte maneira. Sua defesa é igual ao seu dado atual de destreza. Exemplo, se tem D8 em destreza, sua defesa é 8. E sua defesa mágica é igual ao seu dado de astúcia. Bem fácil fazer isso. E seu modificador de iniciativa é igual a 0. Obviamente, sua defesa e iniciativa podem ser modificadas pelas armaduras e escudo que usar, também algumas habilidades de classe, poderes podem mudar tanto a defesa física e mágica e iniciativa. Depois tem o equipamento inicial. Você tem 500 zenites, que é a moeda, né, o dinheiro para comprar equipamentos. Por padrão, só é possível comprar armas básicas, armaduras básicas e escudos básicos. E
no próprio livro, né? Isso é uma coisa que eu achei legal, é que depois dessa explicação lá no livro, já traz os equipamentos. É legal que eles trazem meio que duas vezes, uma na parte de equipamentos e depois nessa parte do equipamento inicial. E aí você anota, né, os itens comprados e seus efeitos na sua ficha. Lembre-se que não é preciso contabilizar munição de armas à distância. Aqui não tem contagem de munição. Achei isso legal demais. E por último tem o seu outro dinheiro inicial. Você teve o equipamento inicial, agora o dinheiro. Seu personagem começa o jogo com 2d6 vezes 10 zenites. Por exemplo, se tirou 8 na loja, você começa com 80 zenites. Os zenites que sobraram da etapa anterior são somados ao dinheiro inicial. Você não pode gastar todo esse dinheiro que deu agora no dinheiro inicial, junto com o equipamento inicial que você gastou, para comprar novos itens a mais. Não, isso aí só é depois que começou a campanha você ir para uma loja e comprar, ok? E para finalizar a questão do personagem, você anota seus pontos de fábulas iniciais. Irei explicar isso em outro vídeo, que no caso, todo personagem jogador começa com 3 pontos de fábula. Bem, muito legal a questão do personagem e também rápida. Uma coisa que eu bato palma para a Fábula Última é que tanto no nível básico e também nos suplementos, eles trazem, logo depois da questão de personagem, uma coisa chamada personagens clássicos. O que é isso? São praticamente personagens pré-prontos para você jogar. Já traz quais são as classes que eles vão ter, o equipamento inicial e as habilidades. Isso eu achei maravilhoso, porque são vários exemplos desses personagens clássicos para você poder utilizar. Ah, quero fazer um cavaleiro, e lá atrás, ó, você pega essa classe, esse poder e esses equipamentos e pronto, você já consegue jogar como um cavaleiro. Quer fazer um ladino, tá ali. Quer fazer um arqueiro, um samurai, tá tudo ali. Eu achei isso maravilhoso para se criar um personagem, para quem ainda mais tá começando a jogar agora, para quem é iniciante. Achei maravilhoso, porque, cara, eu sempre sou a favor de sistema de RPG já trazer alguns personagens pré-prontos para ensinar, né, como criar um personagem, assim, ainda mais para os mestres, né, poder ensinar os iniciantes. Achei isso maravilhoso. E bem, é esse o vídeo, né, que os personagens civil é bem fácil. Vou aprofundar essas mecânicas mais a fundo de dinheiro, equipamentos, atributos, testes e classes nos vídeos futuros, mas por enquanto vocês vão notar que a personagem é bem fácil. Então é esse o vídeo, rapaziada. Então deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se gostou, deixa o like, se inscreva se não gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!